companheira Ludmila Teixeira, também é candidata a vereadora nessas eleições pelo PSOL, está sempre aqui no nosso debate na live, corre, foge da aula, vem aqui, ajuda a gente. Então, já começar agradecendo a presença e a contribuição da companheira. Pode falar, Ludmila. Boa noite a todas, a todos, a todes que acompanham aqui essas lives semanais. Primeiramente, devia dizer da grande satisfação de estar aqui dividindo esse espaço com o nosso queridíssimo Wilton Coelho, candidato a prefeito de Salvador, nosso candidato a prefeito de Salvador de outros tempos, agora com a nossa queridíssima co-prefeita Rosana Almeida, essa mulher negra de luta, que representa os movimentos sociais, que representa a luta por moradia, e também agradecer muito estar aqui dividindo espaço com o professor Luiz Roberto Moraes, meus sentimentos pela sua mãe, pela perda da sua mãe. Eu fiquei muito comovida quando o senhor falou, e eu estava ali acompanhando a live, e até cheguei a comentar, e a nossa queridíssima Marcele do Vale, que é essa mulher de luta aí, que a gente vai se encontrando sempre pela rua, luta pela Baeté, né, luta contra o BRT, luta contra essa destruição aí que a gente está vendo do meio ambiente aqui da nossa cidade. Gislane, que também está aqui, nossa queridíssima, pela luta, né, pelos animais, que também é uma luta que também é minha. Eu também sou protetora animal e eu tenho muito respeito, muita admiração pela Gislene. O nosso vereador Marcos Mendes, que esse aí a gente sempre encontra nas lutas, na rua, está sempre junto com a população, quando a gente precisa, chama, ele está aqui. Então, é uma grande honra estar aqui. Digal, meus parabéns pela condução aqui de mais esse debate, e justamente falar de meio ambiente em Salvador é a gente justamente pensar nessas estatísticas que dizem, né, que a capital soteropolitana tem 100%, né, do serviço de esgotamento sanitário, e aí a gente fica pensando assim, os nossos olhos e o nosso olfato, ele contradiz essa informação que está lá registrada, porque quando a gente vai ver o Rio das Tripas, o Rio Jaguaribe, o Rio Camaragibe, Rio das Pedras, Rio do Cobre, todos esses rios aí que cortam a nossa cidade, eles são verdadeiros esgotos a céu aberto. Então, assim, a gente fica questionando de onde é que saem essas estatísticas, né? De onde é que saem essas informações que Salvador alcançou 100% do esgotamento sanitário. E aí a gente vai ver o quanto que essas empresas, né, empresas como Embasa, empresas que cuidam da questão do saneamento, meio que maqueiam e disfarçam esses dados, porque o que a gente percebe é que as moradias de Salvador, principalmente dentro das periferias, né, dentro dos bairros pobres, das comunidades, eles não têm acesso a esgotamento sanitário. E quando tem, são ligações que são colocadas nas águas pluviais e que justamente leva a essa poluição para os nossos rios. Então, assim, como é que a gente pensa uma cidade que diz que tem 100% do esgotamento sanitário residencial? Por que que os nossos rios na cidade continuam tão poluídos, continuam tão fétidos, né? Continuam sendo esgotos a céu aberto? Então, aí a gente tem que fazer essas perguntas e cobrar dessa gestão pública que a gente está vendo aí, e não é à toa que a gente está aqui na luta com o PSOL, está aqui na luta com o Wilton e com Rosana, tem nessa aula maravilhosa aqui com o professor Luiz Roberto, com a Marcele, explicando para a gente exatamente esses desafios para essa cidade. A gente tem que pensar a cidade e pensar no meio ambiente. O meio ambiente é a nossa casa. A natureza é a nossa casa, o planeta é a nossa casa. Se a gente não se preocupar com a manutenção da nossa casa, como é que vai ficar a cidade, o estado, o planeta para as futuras gerações, né? Qual é o legado que nós vamos ter? E não é à toa que agora a gente está vendo absurdos sendo feitos, né, de uma criação de uma elevatória de esgoto que fica a cerca de 2, 3 metros do espelho d'água da Lagoa da Baeté. Lagoa da Baeté, que para a maioria dos que estão aqui presentes, que são nascidos e criados aqui na cidade, né, a nossa memória afetiva, Lagoa da Baeté de águas
águas escuras, de areia branca, Lagoa da Abaeté cantado, né, pelos poetas, pelos músicos, por Dorival Caymmi, por vários outros artistas, e a gente está vendo uma elevatória de esgoto sendo construída a 2 a 3 metros do espelho d'água da lagoa. Então, é esse tipo de desenvolvimento socioambiental que a gente quer para a nossa cidade, né? O que a gente já tem poluído, né? Todos esses rios que eu citei, Rio Sege, Rio Lucaia, todos esses rios que estão mortos, né? São rios que já morreram, que o que deveria se pensar era justamente como a gente vai reverter esse processo. Como é que a gente vai fazer com que esses rios voltem a serem águas límpidas, cristalinas, né? Como que esses rios vão voltar a ser uma opção de lazer, também uma opção de sustento, por que não através da pesca, né? Através de outras atividades que podem ser desenvolvidas através dessas águas. Então, qual é o tipo de desenvolvimento socioeconômico, político, ambiental a gente quer para a nossa cidade? Então, é muito importante esse debate. Eu espero que esse debate chegue na população de Salvador, que justamente são esses que a gente citou, que a estatística diz que tem saneamento básico, que tem esgotamento sanitário, que tem acesso à água encanada, e a gente sabe que não é. A gente sabe que comunidades como o Alto da Terezinha, onde o Marcos Mendes está aí agora, outras comunidades de Salvador, só tem água uma vez por semana, e olhem lá, e em plena pandemia a gente fala, lavem as mãos, né? Tenham a higiene. E como é que essas pessoas fazem se elas não têm água em casa para poder ter essa assiduidade da lavação das mãos e da limpeza do ambiente? Então, é muito importante a gente pensar na política, a gente pensar o que queremos para a nossa cidade, pensar o quanto que estão privatizando a nossa cidade, né? Chega de vender Salvador, chega de colocar o capital privado, né? O empresariado como uma prioridade na cidade. A prioridade tem que ser o povo, tem que ser a população, mas também tem que ser o meio ambiente. Se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, pensar em soluções alternativas para o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos, os resíduos líquidos, como que a gente vai pensar o futuro para as próximas gerações? A gente precisa ter essa responsabilidade socioambiental, e a palavra sustentabilidade tem que deixar de ser uma palavra modista que as pessoas usam em período eleitoral, né, para dizer que nós estamos pensando com a sustentabilidade, enquanto a população de Salvador não tem esgoto, não tem água encanada, e os nossos rios são esgotos a céu aberto. Eu gostaria muito de poder nadar, de ter acesso, de poder me banhar em algum rio em Salvador. Será que a minha geração terá isso? Será que as gerações que vão vir depois da minha vão saber o que é isso? Ou vão encontrar um oceano, um mar, que também virou um grande esgoto a céu aberto? Porque é esse o futuro. A gente polui os rios, a gente polui os recursos hídricos, a gente polui os lençóis freáticos, a gente polui os oceanos, e a gente extingue a vida na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no planeta Terra. Então, já passou da hora. Amigos, amigas e amigos acompanhando, pensa com carinho 2020, período eleitoral, muita gente vai bater na sua porta, cheio de propostas, cheio de ideias, prometendo mundos e fundos, querendo asfaltar a sua rua, querendo te dar tudo, e você tem que parar para pensar que depois 4 anos vai passar e você vai continuar na mesma situação, morando como os meus vizinhos aqui de Itapuã moram no quilômetro 17, com esgoto passando na beira da porta. E aí, quando chove, quando acontece aqui no Jardim das Margaridas, onde eu estou morando atualmente, a rua aqui no início do bairro vira um grande córrego, porque alaga, o esgoto toma conta da avenida, e esse esgoto invade as residências, leva doenças, dengue, zika, chikungunya, leptospirose, vários outros tipos de doenças. Então, bora pensar, 2020 tem que ser um ano diferente.
A gente já tem um exemplo aí de Bolsonaro acabando com o Brasil, acabando com as instituições. A gente está vendo aí um governador Rui Costa, que não dá a mínima para a pauta da população, um homem que é perverso, que é o Bolsonaro da Bahia, infelizmente. A gente vê aí o Alagoas do Abaeté correndo o risco de virar um esgoto a céu aberto, assim como os nossos rios já viraram. Bom, eu sou a Ludmila Teixeira, para quem não conhece, também estou aqui na luta, candidata a vereadora, número 50, 550. Espero poder fortalecer aqui a luta com o nosso querido Wilton, com a Rosana, com a Gislane, com o Marcos e com todo o time de vereadores que o pessoal está chegando aí para mostrar que a gente é de luta, que a gente é da resistência e que a gente não vai desistir dessa briga, porque Salvador também nos pertence e chega de vender a nossa cidade. Chega! Salvador tem que ser nossa, da nossa população. Então, bora para a briga e eu vim para brigar com vocês aí, reforçar o time do PSOL. Boa noite, galera. Obrigada aí. Tamo juntos, juntas e juntos. Ludmila Teixeira,